Oi pessoal, espero que todos estejam bem e a família de vocês também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido-base e líquor cefalorraquidiano. Então, equilíbrio ácido-base é importante vocês saberem, vocês já aprenderam isso em bioquímica, mas só reforçando, é a regulação da concentração do íon de hidrogênio dos líquidos corpóreos, né? Em todos os nossos líquidos precisa ter uma regulação desse íon de hidrogênio. O pH no nosso sangue arterial, ele varia de 7,37 a 7,43, no sangue venoso e os demais líquidos do nosso corpo, 7,35. Mas se vocês forem ver, são valores próximos. Mas o que acontece? 7,35 no sangue venoso e nos outros líquidos é porque tem uma quantidade um pouco maior de dióxido de carbono. O pH baixo vai corresponder sempre à acidose e um pH alto vai sempre ser chamado de alcalose. Tem a escala aqui do pH para vocês lembrarem, que 7 é neutro, abaixo disso é ácido e acima de 7 a gente chama de um pH alcalino ou uma base. Isso é importante porque dentro do equilíbrio ácido-base, e depois nós falaremos dos desequilíbrios, existe abaixo do neutro que entra na acidose, existe valores que são compatíveis com a vida. Então a gente nunca vai ver um paciente com 0, a não ser que ele morreu, ou com 14 de alcalose, a não ser que também esteja praticamente a óbito. Existem algumas defesas contra alterações na concentração de íon de hidrogênio, porque assim, um paciente só vai evoluir para os distúrbios metabólicos respiratórios, como alcalose ou acidose metabólica e respiratória, quando essas defesas falharem. Então é importante vocês saberem que existe. O nosso corpo, ele tenta se defender de várias maneiras, né? Tem 3 muito importantes que vocês precisam saber. E vocês já devem ter ouvido falar dos sistemas tampão, ácido bases, né, ou básicos, que combina os ácidos, eles combinam com todos os ácidos e todas as bases que entram no nosso corpo e vai evitar uma alteração excessiva de íons de hidrogênio. Tem o sistema respiratório, importantíssimo, porque ele vai alterar a velocidade na nossa respiração. Ele vai modificar essa velocidade removendo o dióxido de carbono, né? Que é um ácido, por exemplo. E ele vai obrigar os íons de hidrogênio a voltar ao normal. O sistema renal é o mais poderoso de todos, porque ele trabalha secretando uma urina mais ácida ou mais alcalina para reajustar os íons de hidrogênio. E os distúrbios do equilíbrio ácido-base? Vocês vão ver em artigos dizendo ácido-base ou ácido básico, os dois termos estão corretos. Então, falando de acidose metabólica, na acidose metabólica, a gente geralmente vai ter um pH diminuído, o bicarbonato diminuído e a pressão de CO2, né, de gás carbônico, diminuído. Por que acontece isso? Geralmente por acúmulo de ácido no corpo da pessoa. Então pode ser por vários motivos que eu listei aqui. A pessoa ingeriu metanol, salicilatos, houve uma acidose lática, cetoacidose diabética, insuficiência renal, perdeu base. Por diarreia, por perda urinária, tem alguns sintomas que a pessoa pode sentir na acidose metabólica, isso se ela estiver consciente, se for no começo leve, porque geralmente a pessoa evolui para quando vocês estiverem urgência e emergência, acredito que vai ser com a professora Silvia, vocês vão aprender bastante sobre os distúrbios de equilíbrio ácido-base. Então, a pessoa pode ter dor de cabeça, pressão abaixa, dores musculares, tá? Depois vocês leem direitinho aqui. Na alcalose metabólica, geralmente a gente tem o pH aumentado, o bicarbonato aumentado e a pressão de gás carbônico vai estar aumentada. Por que acontece isso? Geralmente por hipoventilação alveolar. Por quê? Porque vai compensar e tenta compensar essa pressão de CO2, vai tentar compensar o que apareceu primariamente. Então, em todos os distúrbios de equilíbrio ácido-básico, não trata só... Seria muito fácil, por exemplo, a alcalose, eu tenho excesso de base. Acidose, eu tenho excesso de ácido. Então eu corrijo dando uma base ou dando ácido, mas não é só isso. Eu tenho que corrigir o distúrbio primário, o que causou aquilo. Pode ter sido por êmese, vômito, uso de sonda nasogástrica por muito tempo, diurético, corticoides, síndrome de Cushing, síndrome de Butter. Síndrome de Butter é uma síndrome renal que a pessoa perde muito eletrólitos.
Então, só para vocês terem uma ideia, aí aqui tá alguns sintomas que a pessoa tem na alcalose: irritabilidade, náusea, cianose, espasmos. Distúrbios ainda, falando ainda desses distúrbios, na acidose respiratória, o que geralmente eu tenho? Aumento da pressão do gás carbônico, diminuição do pH e aumento do bicarbonato. Eu tenho que ficar bastante atenta com esse aumento no bicarbonato, porque assim, eu tenho... o bicarbonato, muitas vezes, ele aumenta e diminui tentando um sistema compensatório. O bicarbonato trabalha muito assim. Então, quais são as causas da acidose respiratória? Pode ser uma DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, um edema pulmonar, uma asma grave. E a alcalose respiratória? Eu tenho a diminuição da pressão de gás carbônico, aumento do pH e diminuição do bicarbonato, muitas vezes pensando no sistema compensatório também. Quais são as causas? Hiperventilação pulmonar, ansiedade, sepsemia, até uma ventilação mecânica inapropriada, uma hepatopatia grave. Todos esses podem ser as causas. Pus duas historinhas aqui, depois vocês lêem com bastante atenção, bem legalzinha, acidose respiratória e alcalose respiratória. Aí, lembra que eu falei para vocês? Então, só para vocês terem uma ideia, que lembra daquela tabela de pH que eu coloquei no início? Existe o 7 é o neutro, mas olha aqui, até 6,8 de acidose ainda é compatível com a vida. E na alcalose até 8 ainda é compatível com a vida. Tá vendo como não é igual a tabela de pH? Porque ninguém pode zerar ou ninguém pode chegar ao 14 aqui na alcalose. E o que a gente avalia então? Avaliamos o quê? Então, por exemplo, na pressão de gás carbônico, geralmente a média é 40 milímetros de Hg na respiratória. Se tá menor que isso, né? Se tá 35, menor que 35, eu tenho uma acidose. Maior que 45, eu tenho uma alcalose. Tá vendo que tem um limitezinho aqui, né? De 40, 41, 42, 43, 44. Então, maior que 45, alcalose. Aqui, menor que 35, acidose. E na metabólica? Aí é o bicarbonato que pega aqui, né? Essa aqui é a sigla de bicarbonato. Então, a média é 24 milímetros de mercúrio. Então, menor que 26, alcalose. Desculpa, maior que 26, alcalose. Menor que 22, acidose. E como que a gente faz esse exame? Para descobrir se eu tô com alcalose, acidose? Então, é um exame bastante conhecido por vocês. A gasometria. Como eu faço a gasometria? Tem um vídeo que eu postei para vocês, bem interessante, é de uma revista científica lá, mostra bem legal sobre gasometria. Aconselho vocês a assistirem, ele é um pouquinho longo, mas vai enriquecer o estudo de vocês. A gasometria, geralmente a gente faz a punção na artéria radial ou femoral, e após essa gasometria, após essa punção, a gente tem que fazer uma compressão de 5 a 10 minutos. A seringa sempre vai ter heparina para ser sangue não coagulado. Já vem umas seringas até prontas já para coleta de gasometria. No vídeo mostra bem como que é. Então, geralmente é assim e eu acabo encaminhando nessa própria seringa, não posso ir chacoalhando, nada disso, porque eu tenho que fazer o bioquímico ali, o biomédico vai fazer a análise dos gases que estão lá dentro. Então, eu não posso coletar numa seringa e sair chacoalhando essa seringa. Então, o que é a gasometria? É um teste laboratorial que vai mensurar os níveis de oxigênio, dióxido de carbono e outras substâncias no sangue. Então, existem dois tipos de gasometria, a arterial e a venosa. Geralmente, a gente faz a coleta da arterial, mas também tem a gasometria venosa. E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, qual é a diferença da gasometria do sangue venoso e o arterial? No geral, os parâmetros são parecidos. O pH, a pressão de CO2, o bicarbonato, né, são parecidos nos dois. A diferença é a pressão parcial de oxigênio. Então, vai ser para, geralmente, aquele paciente quando está entubado, o médico geralmente vai bater na tecla que ele quer a gasometria arterial. Por quê? Porque ele quer saber a pressão de oxigênio que está nesse sangue. E no sangue venoso é menor do que no sangue arterial, porque a gente sabe que as artérias que carregam oxigênio tem algumas diferenças aqui. Isso também não quer dizer que as veias não tenham, mas ela tem menor quantidade. Então, tem aqui, ó, as diferenças do sangue venoso e arterial, depois vocês dão uma lidinha, desde cor aos gases que tem. O que é importante, se você
por acaso não conseguiu fazer a gasometria arterial e sem querer acabou fazendo a coleta de uma venosa e você vai saber até pela coloração sanguínea, e falar que aquela gasometria foi venosa, porque aí o médico vai fazer o parâmetro da venosa, não arterial. Isso que é importante. Valores normais da gasometria arterial. Então, existe nome para isso, né? Tudo tem nomenclatura. Então, se tá menor que 7,35 a gente chama de acidose, maior que 7,45 alcalose. Isso falando de pH. Quando a gente fala de gás carbônico, se tá menor que 35, chama hipocapnia. Maior que 45, hipercapnia. E falando de O2, se tá 80 ou menor que 80, hipoxemia. Maior que 100, hiperoxemia. Bicarbonato, não tem termo para confundir a cabeça de vocês aí, que vocês dão graças a Deus quando não tem terminologia que eu sei. Então, só para vocês gravarem esses nomes aqui, quando vocês ouvirem algum médico falando, tá em hipoxemia, tá em alcalose, tá em hipercapnia, para vocês saberem o que são. Alguns valores de referência do arterial e do venoso. Aí aqui eu tenho a gasometria, coloquei os parâmetros para vocês fazerem aquela brincadeira de análise do exame, mas bem rapidamente, o pH 760, eu tô com pH alto. Os valores que eles utilizam na gasometria aqui não que os outros valores não sejam importantes, mas são esses valores que vão verificar na gasometria, que o médico vai verificar. 18,5, eu tô com a pressão de CO2 baixa. E o bicarbonato, como é que tá? O bicarbonato tá baixo. Então, o que esse paciente tem aqui? Uma alcalose respiratória. Mas o bicarbonato tá baixo? Sim, na alcalose respiratória, ele pode estar com o bicarbonato baixo num sistema de compensação. Lembra que eu falei para vocês? O corpo tá tentando compensar a causa primária, que pode ser hiperventilação alveolar, sepsemia, uma asma, uma crise de ansiedade intensa. É por isso. Agora nós vamos falar sobre líquido cefalorraquidiano, o LCR. Então, o LCR, ele vai fazer uma proteção mecânica do sistema nervoso central contra choque, deslocamento, defesa de infecções. E como que faz a coleta desse exame, né? Para que serve? Para que o médico faz a coleta do líquor? Serve para ver se não está com inflamação, infecção, neoplasia, hemorragia. Como que é essa punção? Quem faz é médico, isso é privativo do médico, é entre a terceira, quarta ou quinta vértebra lombar. A técnica é estérea, médico que faz, tem que ser dentro de hospital, e nós da enfermagem ficamos responsáveis por separar o material, para observar o paciente, para conter e segurar esse paciente. E aqui mostro rapidamente a técnica para vocês. A técnica pode ser feita deitada ou sentada. Importante as pernas estar fletidas para facilitar, né, na hora dessa punção. Muitas vezes tem médico que faz direto com a seringa e com a agulha, outros utilizam dessa forma. E depois que termina essa punção, o ideal é esse paciente ficar em decúbito ventral por cerca de 2 horas, pelo menos durante 1 hora sem travesseiro, com a cabeça totalmente abaixada, porque ainda existe casos de cefaleia após punção, que é uma dor de cabeça bem forte. Então, ficar 2 horas aí em repouso, e a gente tem que estimular bastante a ingesta hídrica. Geralmente, o médico pede pra gente colocar um soro nesse paciente, depois desse procedimento. O que vai analisar nesse líquor? A gente vai analisar algumas coisas, né? Aspecto, cor, a citologia, se tem proteína, glicose, se tem vírus, bactéria, né? É isso que vai vir. Se tem marcador tumoral, isso que o biomédico vai analisar. Também as culturas, a cultura aqui, E aí, eu pus um quadrinho aqui para vocês verem, bem legal, a coloração, tudo que seria normal, quando tem bactéria, como que pode estar esses parâmetros, tuberculose, viral, fúngica. Pus aqui, as cores, o líquor tem que sempre estar límpido. Olha a cor desses líquores aqui. Quando sai assim, a gente já pensa em meningite bacteriana. Então, só para vocês terem uma ideia. Espero que todos tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, podem postar lá no fórum. Um beijo a todos.